Boa noite, queridos. Em nome de Jesus, vamos pedir que todos, se acomodem, aqueles que têm que se acomodar aí, sentarem, para que a gente possa ter um tempo bem precioso de meditação na palavra de Deus. Nosso tema dessa noite é no livro de Jonas, e eu quero convidar você a abrir o seu livro sua Bíblia no livro de Jonas, profeta Jonas, no Antigo Testamento. Nós vamos fazer algumas reflexões nesse livro daqui para frente, nas próximas semanas, e a nossa palavra, nosso tema será deste de viagem. E vamos entender bem por que vamos abordar dessa forma e estamos utilizando essa linguagem. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Jonas. Fica aí com a Bíblia aberta, que a gente vai fazer algumas considerações a respeito do livro de Jonas, mas não sem antes nós orarmos. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, que seja um tempo precioso de reflexão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença. Nós te damos graças, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor nos deu, especial, para que a gente possa estar juntos, Senhor, nos preparando para a semana que nós temos como desafio diante de nós. Nós oramos, Senhor, que a Tua presença esteja nos guiando os pensamentos, nos guiando, Senhor, as palavras, aquilo que vamos dizer, Senhor, que Tu esteja, Senhor, inspirando tudo aquilo que vamos falar. E oramos para que os corações que estão aqui sejam preparados, mexidos, movidos, conforme o Teu desejo, Senhor. Nós queremos nos enquadrar, nós queremos nos alinhar, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu plano nesse mundo, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós precisamos de Ti, da Tua graça aqui agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. O livro do profeta Jonas é um livro que apaixona muito as pessoas, especialmente quem é professor de escolinha dominical. Quem dá aula de escolinha dominical, quem que deu aula de escolinha dominical que não deu aula sobre Jonas? Apaixona a história, porque você imagina que Jonas é engolido por um grande peixe, e depois o grande peixe vomita ele vai para uma cidade, ele foge da voz de Deus, daquilo que Deus queria dele. É uma história que se presta muito para atrair as crianças. Só que muitas vezes a gente não ouve, eu nunca ouvi, eu me lembro poucas pregações eu ouvi sobre o profeta Jonas, a não ser aquelas que eram faladas na escolinha dominical, que eu não participava, eu só ministrava em algum tempo, dei aula sobre Jonas, mas não uma reflexão mais profunda sobre o livro de Jonas. O que o livro de Jonas tem a nos dizer? O que o livro do profeta Jonas tem a dizer à igreja para nós nesse tempo? E ele tem a dizer muitas coisas. Eu acredito que são coisas incômodas, bem incômodas, mas são coisas necessárias, muito necessárias. Eu estava lendo essa semana algumas coisas e me topei com uma frase que eu achei muito preciosa, de Leslie Newbegin, que ele diz o seguinte, e isso me relacionou muito com aquilo que nós vamos ver hoje. O motivo mais profundo para missões é simplesmente o desejo de estar com Jesus onde Ele está. E onde está Jesus? De forma mais intensa, na fronteira entre o reino de Deus e os domínios usurpados pelo diabo. Ora, esse é um chamado da igreja. A igreja, na sua essência, é missionária. A igreja, ela nasce com uma missão. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Essa é a vocação. A igreja existe para os outros. Presta atenção nisso. A igreja existe para os outros. Ela não existe para satisfazer minhas vontades.
eu sou chamado por Deus, redimido por Deus, liberto do domínio do mal exercido pelo pecado na minha vida, para uma missão. Quando você vem e chega na igreja, eu quero que você entenda que Deus te chama para que você se enquadre, para que você se alinhe com aquilo que Ele está fazendo nesse mundo. E o que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo nesse mundo? Aqui nós temos essa palavra preciosa de Leslie Newbegin, que ele diz que Cristo está, eu quero que você entenda, Cristo está na fronteira, no reino de Deus, onde o reino de Deus se estabelece, e o domínio do mal. Então o domínio do mal está aqui, Cristo está nessa fronteira, avançando em direção ao mal, espalhando a luz, alcançando as pessoas com amor. Aonde está o ódio estabelecido? Aonde está o desespero estabelecido? Aonde está a confusão estabelecida? Ali avança o reino de Deus através de Jesus. E quando nós vemos que essa é a ação de Jesus, e olhamos o livro de Jonas, nós vemos que Jesus chama a igreja para essa fronteira, para avançar essa fronteira do reino para frente. As portas do inferno, o que disse Jesus? Não prevalecerão contra a igreja. Quer dizer, nessa fronteira está Jesus, nessa fronteira Jesus nos chama e vamos avançando essa fronteira. E o mal vai retrocedendo à medida que a igreja, através do evangelho, vai avançando. A igreja existe para os outros. A igreja não existe para si mesmo. O povo de Deus não existe para si mesmo, existe para os outros. Jonas era um profeta de Deus na sua terra, mas Deus o chama para fora da sua terra. Para fora da sua terra. Chama ele para Nínive. E Nínive é exatamente a cidade de uma das potências mais cruéis existentes na face da terra. Nós estamos falando dos assírios. Os assírios, eles não somente tomavam conta dos seus inimigos, como eles dominavam sobre os seus inimigos e os seus conquistados com crueldade. Espero que você tenha um pouco de estômago para aquilo que eu vou falar. Os assírios, quando chegavam num povo, eles tinham o hábito de tirar os pedaços do corpo, dos corpos humanos. Eles tiravam as pernas dos dominados, tiravam o braço e sacudiam diante de toda a nação. Quando voltavam os seus inimigos conquistados, a pessoa ficava sangrando, se esvaindo em sangue, pela crueldade, pela maneira como eles demonstravam a sua vitória sobre os seus conquistados. Eles queimavam adolescentes vivos, eles arrancavam a língua dos seus dominados, decepavam orelhas, faziam e praticavam o empalamento, que era a prática de matar uma pessoa, enfiando uma lança no seu ânus e fazendo com que ela atravessasse e chegasse até a boca. Esses eram os assírios, e esse é o povo que Deus chamou Jonas a pregar. A fronteira do reino de Deus, avançando sobre o mal. Esse é o movimento da igreja. A fronteira do reino de Deus avançando sobre o mal. Eu pergunto, será que nós temos essa consciência? Será que isso possui nosso coração? Será que nós nos movimentamos ou nós somos um pouco como Jonas, querendo fugir da vocação? Porque a vocação da igreja é essa. A igreja se estabeleceu na sociedade e teve um impacto imenso, especialmente no mundo antigo. E um grande sociólogo da religião, ele não é cristão, Rodney Stark, ele faz a seguinte afirmação sobre o cristianismo. Ele diz o seguinte: o cristianismo
Presta bem atenção. O cristianismo serviu de movimento de revitalização que surgiu em resposta à miséria, ao caos, ao medo e à brutalidade do mundo urbano greco-romano. Se vocês algum dia verem aqueles filmes de romanos, as lutas dos gladiadores no circo romano, o banho de sangue, o cristianismo baniu aquilo do mundo romano. O cristianismo trouxe uma consciência para isso. E ele reconhece aqui, o cristianismo revitalizou a vida em cidades, proporcionando novas normas, novos tipos de relações sociais, capazes de lidar com muitos problemas urbanos urgentes. As cidades repletas de moradores de rua e de pobres. O cristianismo ofereceu caridade, bem como esperança. As cidades repletas de recém-chegados e desconhecidos, o cristianismo ofereceu uma base imediata para vínculos pessoais. As cidades dilaceradas por conflitos étnicos violentos, o cristianismo ofereceu uma nova base para a solidariedade social. E as cidades que enfrentavam epidemias, incêndios e terremotos, o cristianismo ofereceu serviços efetivos. A fronteira do reino de Deus com os domínios usurpados do diabo. Ali esteve a igreja, gloriosa, desconhecida, mas avançando. Porque tinha gente que saía da sua zona de conforto. Tinha gente que ficava onde Jesus estava. E Cristo, nesse tempo, aqui para nós, com esse livro precioso, nos chama a estarmos de volta na fronteira do reino de Deus e o domínio usurpado do diabo. Onde as pessoas não conhecem a Deus, onde as pessoas estão desesperadas, onde as pessoas não têm luz, onde as pessoas não sabem como resolver os seus problemas familiares, onde as pessoas estão oprimidas espiritualmente, onde as pessoas estão vivenciando um inferno dentro das suas almas, onde as pessoas estão cheias de problemas emocionais, onde as pessoas não estão sendo amadas, onde as pessoas são desprezadas, onde as pessoas são categorizadas de acordo com cor de pele, categorizadas de acordo com o quanto ganham, categorizadas por onde moram. Pessoas que carregam histórias tristes. Nesse domínio, nessa fronteira, somos chamados como Jonas para avançar. Só que nós somos parecidos com Jonas. Nós não gostamos dessa história. Isso parece glorioso. Glorioso parece. Mas nós, na prática, queremos uma igreja que viva para nós, que nos agrade, que fortaleça o grupinho e que não nos coloque em aventura e nem em risco. Nós queremos gente perfumada na igreja, nós queremos gente bem vestida, nós queremos gente bem resolvida, e não queremos gente problemática, não queremos gente cheia de questões para resolver. Mas não é isso que Cristo quer, porque esse é o caminho da morte para a igreja. É o caminho da morte para você, meu irmão. É o caminho da morte para nós como coletividade, porque deixamos de ser aquilo que Cristo nos chamou para sermos. Estamos na fronteira do reino e o domínio usurpado do inimigo. Quando a igreja se manteve nesse ponto, o evangelho avançou, as pessoas foram alcançadas e o mundo mudou. Às vezes nós queremos, o mundo precisa mudar. Nós estamos em crise sem precedentes, e aonde que nós estamos esperando que resolvam nossa crise? Até nós cristãos estamos esperando que um governo humano venha resolver os nossos problemas. Até mesmo a igreja espera que um governo humano. Mas o que a igreja precisa fazer mais
é obedecer à voz de Deus e avançar nas fronteiras do reino de Deus, aonde existe esse domínio usurpado do inimigo. Nós precisamos disso. Nós precisamos parar de fugir de Deus. Existem duas maneiras de fugir de Deus. Tem muitas pessoas não cristãs que fogem de Deus. Eu tinha um amigo meu que dizia: eu não vou na igreja porque eu tenho medo de gostar. Tem muita gente que não vem na igreja porque tem medo de gostar. Olha só, gente. Tem gente que foge de Deus assim. Só que tem uma maneira religiosa de fugir de Deus. Essa maneira de Jonas. Conhecemos a palavra, conhecemos a missão que temos, mas não queremos cumprir a missão que temos, porque nós não achamos conveniente para nós, não nos agrada. Mas eu te digo, essa é a palavra, é isso, é assim que Deus nos quer, avançando nesses limites. E eu quero dizer uma coisa para você, e uma coisa que nós precisamos entender. O sentido da história é a glória de Deus, gente. O sentido da história que nós vivemos é a glória de Deus. E você acha equivocadamente, que o sentido da vida se encontra no seu sucesso no trabalho. Você está errado. Daqui a 100 anos você vai estar morto. 100 anos você vai estar morto, você vai estar um caquinho debaixo da terra. Ninguém vai se lembrar mais de você. Tenha certeza disso, ninguém vai se lembrar. Porque eu me lembro do meu avô, algumas coisas, e conto para os meus filhos, mas os meus filhos já não vão se lembrar de nada para contar para os filhos deles. Você daqui a 100 anos não vai ter memória na face da terra. Sabe por quê? Porque o sentido da vida é a glória de Deus. Se não vivemos para a glória de Deus, tchau. Existência sem sentido, absolutamente sem sentido. Agora, se vivemos para a glória de Deus, a memória de nossa vida estará na presença de Deus e nossa própria vida estará glorificando eternamente o nome do Senhor. Todas as atividades humanas que fazemos agora, que nos preocupamos, a nossa casa provavelmente estará destruída para algum apartamento ser construído para as próximas gerações. Esse carro que você zela tanto, essa carreira, pó. Porque o sentido da história, e nós precisamos entender, aprender com Jonas. E Deus quis mostrar para ele: ei, Jonas, eu sei que tu está preocupado com o teu país, eu sei que tu está preocupado com a tua segurança, eu sei que tu está preocupado com esse inimigo que vem de Nínive, mas eu quero te dizer que eu estou escrevendo uma história do avanço, da glória, do reino nesse mundo. E olhem só, gente, Deus nos dá o privilégio e nos convida de fazermos parte de uma história imorredoura. Deus nos convida a fazer parte de uma história maravilhosa que permanecerá para sempre. Só que a gente acha que a coisa mais importante é o nosso emprego. A gente acha que a coisa mais importante é o estudo, é a faculdade, é aquele diplomazinho, que também vai virar pó. A gente pensa todas as outras coisas. E nós temos que converter nossas ambições, gente. Precisamos converter e viver o nosso diploma, viver o nosso trabalho, viver o nosso estudo, viver o nosso suor para a glória de Deus. Eu não vejo sentido nenhum na vida, porque ela não tem absolutamente sentido para você trabalhar toda a vida como um burro de carga, se aposentar e lamentar porque você não trabalha mais, ou porque você ficou velho, ou porque não sei o que mais. Essa vida não faz sentido nenhum. E às vezes a gente insiste em querer fazer isso. A gente está sentado dentro da igreja e quer que Deus entre dentro da nossa história e faça a nossa história.
Mas Deus quer uma coisa maior. Ele quer que nós saiamos da nossa história e entremos na história dele, de avançar o reino, em querer o reino de Deus se espalhando, em ver as questões do mundo sendo resolvidas no coração humano, pessoas se convertendo, pessoas dizendo: olha, eu era cego, eu agora vejo. A minha vida era uma desgraça, agora mudou. Eu tinha uma tristeza dentro do meu coração, agora eu tenho alegria, porque eu tenho Jesus. Eu não tinha esperança para depois dessa vida, hoje eu tenho uma esperança que transcende essa vida. É esse o convite de Deus para nós. É o convite de entrarmos na história dele. É o convite que Deus faz a Jonas. Jonas, vai lá para Nínive, lá na fronteira do mal, na zona das trevas. Vai para lá, Jonas. E a narrativa é até meio irônica. Deus disse: levanta-te, Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E a Bíblia diz que Jonas dispôs-se, mas para fugir. Essa foi a disposição de Jonas. Levantou-se, mas para fugir. Agora Cristo nos chama para essa mesma fronteira. Nós vamos ir para essa fronteira. Nós vamos ir para esses lugares. Nós vamos tocar esses lugares. Aí você está pensando: pastor, o que? Está querendo me mandar para Nínive? Para onde que você vai me mandar? Essas fronteiras estão na nossa cidade. Essas fronteiras estão perto de você. Essas fronteiras estão do lado da sua casa. Essas fronteiras são pessoas que às vezes aparecem na nossa vida que nós queremos fugir. Pessoas grudentas. Pessoas complicadas. Pessoas que a gente quer longe, sai daqui. Pessoas que a gente se esconde delas. Ai, vem fulano de tal, meu Deus do céu, estou saindo. São essas pessoas, essas fronteiras que Deus quer nos manter e nos chama para estarmos. As fronteiras entre o reino e as trevas. Amém? Precisamos entender. E outra coisa que nós precisamos entender dentro disso é que fugir de Deus, presta bem atenção, meu irmão, fugir de Deus, fugir da missão que Deus tem para nós como igreja, como grupo familiar. Já falo bem, para que existe o grupo familiar, hein, meu irmão? Não fala líder, não fala. Eu vou perguntar a você que não é líder, para que existe o grupo? Líder não fala. Para que existe o grupo, meu irmão? Você que participa do grupo familiar, não é líder. Para que existe? Por favor, me responda, porque eu capaz de cometer suicídio se ninguém responder. Vou entrar em crise ministerial. O que é? Pode falar. Hã? Crescer e multiplicar, aleluia, glória a Deus. Vocês salvaram a minha vida. Mas meu Deus, isso era para todo mundo responder de novo: crescer e multiplicar. Mas você acha que o grupo existe para te satisfazer? Você está errado, completamente errado. O grupo não existe para te satisfazer. Existe para você cumprir uma missão. Sabe, eu me emociono quando eu leio o que Rodney Stark fala sobre o cristianismo, porque o cristianismo e a fé fez isso por mim. Os meus vizinhos não me aguentavam mais, e eu entendo, nem eu me aguentaria mais. Eu não conseguia resolver os meus problemas dentro da minha família. Mas alguém avançou a fronteira do reino de Deus e chegou ali onde estavam as trevas em mim. As trevas estavam em mim. Um buraco dentro da alma. E alguém chegou e me providenciou, através de Jesus, a estabilidade para que eu pudesse ter amigos de novo. Eu não tinha mais amigos. Para que eu pudesse me reinserir dentro da minha família. Eu me sentia fora.
me providenciaram a capacidade de olhar para o futuro com esperança, me providenciaram uma palavra e um Cristo que domou um potro dentro de mim que corcoveava como louco e que eu não conseguia, não dominava, era dominado pelas minhas emoções. O cristianismo mudou a minha vida, Cristo mudou a minha vida, porque alguém foi na fronteira entre o reino e as trevas. Ora, eu não acredito que nós sentados aqui, alcançados por Cristo, não possamos ter alegria transbordante de não querer passar isso para outras pessoas. Eu dou graças a Deus quando eu ouço o seu Zé falar. O seu Zé, podem dizer, o seu Zé é um homem impulsivo, um homem né, que tem o coração na boca, né, seu Zé? É isso aí. Mas ele vai lá onde ele está e ele testemunha do Evangelho para aqueles com os quais trabalha. Não se envergonha. Tem muita gente com vergonha do Evangelho. Não tem vergonha do Haddad, não tem vergonha do Bolsonaro. Eu teria de qualquer um dos dois. Não tem vergonha de falar bandalheira, boca fora, mas tem vergonha de falar de Jesus. Tem vergonha de dizer que é cristão. Tem vergonha. Ora, se temos que clamar a Deus, Senhor, me liberta, porque isso é uma peste na minha alma. É uma peste. É um câncer ter vergonha de Jesus. É a coisa mais absurda que pode acontecer para um crente que vai na igreja. Ter vergonha de falar de Jesus. De dizer, eu sou cristão. Porque essa é a nossa vocação. Isso é o que nós recebemos, gente. Nós recebemos de Cristo. Nós fomos tocados, nós somos transformados, né, Luísa? Como podemos ficar indiferentes? Ou então não recebemos nada. Porque se eu fico indiferente, então não recebi nada. Porque se eu recebi de Cristo, fui acolhido pelo amor de Cristo, eu não posso parar. Eu não consigo. Foi o que eu fiz quando me converti e estou fazendo até hoje. Em todo lugar onde eu vou, testemunhar aquilo que Cristo fez na minha vida. O que tu faz na tua vida? Sou pastor. É difícil dizer que é pastor. Os caras já vêm malhando. Mas é isso aí. É isso que eu sou. As pessoas me chamam por pastor, mais me conhecem mais por pastor do que por Fabiano. É isso que eu sou. E eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho. Posso me envergonhar dos evangélicos às vezes, porque me envergonho. Dos evangélicos, mas do Evangelho eu não me envergonho. Não me envergonho do Evangelho. E é o absurdo que o povo evangélico, aqueles que carregam o nome de Cristo, tenham vergonha de assumir ou de dizer aquilo que são e de conclamar as pessoas para receberem aquilo que eles próprios receberam. Eu sei que quando Cristo toca uma vida, Ele transforma essa vida. Eu sei que quando Cristo move a nossa vida, transforma a nossa família. Eu sei, ninguém me contou, eu sei. E é isso que tem que estar dentro da nossa alma. Jonas contradiz tudo isso. A gente tem que saber, cada um de vocês que está aqui, recebeu dons. E eu não faço mais essa distinção de dons espirituais ou dons naturais, porque tudo vem de Deus. Amém? Tudo vem de Deus, todos os dons vêm de Deus. Até o cara que está batendo tambor em um contexto espírita, o dom é de Deus. Você pode até não estar batendo para Deus, mas o dom é de Deus. Todo dom vem de Deus. E muitas vezes a gente acha que Deus deu os dons para nós. Deus deu os meus dons para mim. Mas isso aqui tem que ficar claro para nós. Dons espirituais ou naturais não são presentes de Deus para nós, são presentes de Deus
para a igreja através de nós. Aquelas coisas que Deus te deu é para que você venha convergir para a missão que Deus nos deu como igreja. Jonas achava que era proprietário do dom de pregação. Eu nunca mais me esqueci. Uma vez que eu não quis pregar, eu estava escalado para pregar, e o meu irmão foi no culto, e eu me recusei a pregar. Eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Porque o meu irmão era muito crítico. Mas depois que eu fiz isso, gente, o Espírito de Deus assim, tocou tanto a minha vida, falou tanto comigo, e falou dessa forma. Olha aqui, ó. Os dons não são teus, são meus, para minha glória, e tu não dispõe deles, você não dispõe deles, isso não te pertence, pertence ao serviço do Senhor, e para esse serviço tem que ir. Amém, queridos? Eu quero que você acompanhe comigo a narrativa de Jonas um pouquinho, para a gente entender como fugir de Deus pode levar à decadência, ao afundamento. E não é o afundamento de uma igreja, é o afundamento de todos aqueles que entram de coração nisso, de fugir da missão que Deus trouxe, de fugir dessa fronteira do reino de Deus e o mal estabelecido e usurpado pelo inimigo. Faz muito mal. Vamos ler ali a narrativa. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se ou levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Aí, olha só, quando ele começa, presta atenção, isso é uma coisa assim, ó, que a narrativa nos mostra isso de uma forma muito gráfica. A partir do momento em que ele foge do Senhor, ele começa a decadência. De uma forma gráfica. Primeiro, o que acontece? Ele desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. E aí, lá no verso 5, diz que ele não só desceu ao porto de Jope, como ele foi dormir profundamente no porão do navio. Depois disso, os marinheiros começam a passar por uma tempestade, jogam sortes. Quem é que eles jogavam sortes naquela época? Alguém aqui está amaldiçoado nesse navio, e as sortes caem em quem? Jonas. E aí eles tentam navegar de volta para a terra, tentam salvar o barco, mas a tempestade cada vez piora mais. E aí eles perguntam: o que nós vamos fazer contigo? E ele diz: olha, me joguem, eu estou desobedecendo a Deus, me joguem. E a Bíblia diz que ele é jogado, ele é engolido pelo peixe, pelo grande peixe. A Bíblia não diz que é baleia, mas vamos presumir que é baleia. Verso 5 diz, verso 3: nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. Verso 5: afundei debaixo das ondas. Verso 6: afundei até os alicerces dos montes. É a síndrome do afundamento. A igreja que foge da sua vocação missionária, da sua vocação de evangelizar, de falar de Jesus, de avançar o reino de Deus, ela afunda. Teve um irmão, pastor, que me disse que conheceu um pastor que disse para ele:
Pastor, já estou orando, disse para Deus que basta, não precisa mandar mais ninguém aqui para a igreja, nós estamos satisfeitos com o grupo que nós temos aqui, está maravilhoso, então não queremos mais ganhar ninguém para Jesus. Tem gente que pensa assim, tem gente que não fala, mas pensa assim, tá bom assim. Você quer muito que o seu grupo cresça e multiplique? É mesmo? Mesmo que vá um doido de varrer lá para o seu grupo? Ó, já os amém já diminuíram completamente. Covarde, você é covarde. Covarde. Porque você também já foi uma pessoa, e eu também, perigosa. Você também foi uma pessoa que os outros olharam assim, ó. Ih, lá vem ele. Eu me lembro os filhos do pastor, quando porque eu fui ministrado numa noite que eu fui lá e dormi, porque eu estava tão apavorado por causa dos ataques do inimigo na minha vida, tão apavorado que eu dormi na casa, nunca tinha dormido fora de casa que não fosse de casa de parente, dormi na casa do pastor. Eu me lembro que eu dormi no sofá, apavorado, e os filhos do pastor também apavorados, olhavam para mim, daqui a pouco eles levantavam, olhavam para lá, deitavam de novo e olhavam, até que eu adormeci, eles devem ter ficado olhando, estavam com medo de mim, mas mesmo com medo nós temos que ir, porque o Senhor, quando nos dá uma ordem, Ele nos dá capacidade para cumprir a ordem, nos dá poder, faz coisas maravilhosas, mesmo que sejam pessoas difíceis, mas quem que nós vamos esperar que venham? Os ajeitadinhos nós deixamos para as igrejas, que já estão ajeitados, mas vêm os esquisitos, aleluia, é esses mesmos que tem que vir, ou não é? Quem que tem que vir? Claro que você se apavora, eu também me apavoro. O que vamos fazer com essa pessoa? O que vamos fazer com essa criatura? Como é que nós vamos tratar? Como é que vai ser? O Senhor vai nos ajudar. Porque se nos mandou a Nínive, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos abençoar, porque é ali que Ele está. Sabia? É ali que acontece o milagre. A gente fica desse lado, confortável, e às vezes a gente está dentro da igreja. Eu já ouvi muito crente falar assim na igreja. Com certeza muita gente está ouvindo também, já deve ter falado, por que não acontece mais os milagres? Os grandes milagres. Sabe onde é que acontecem os grandes milagres? É na fronteira entre as trevas e o reino de Deus. É lá que acontecem as coisas. Não é aqui que Deus vai dar milagre para nós ficarmos, uau, que isso, rapaz? Deus tem mais que fazer do que satisfazer os desejos espetaculares do nosso coração. Nós queremos show. Pode parar, não tem nada de show da fé, não. Para com essa besteira. O que Deus quer não é show da fé. Deus quer avançar o seu reino e nos chama para esse trabalho. Agora, se a gente quiser ir, a gente vai. Se a gente não quiser, a gente fica pelo caminho, na irrelevância. Mas eu quero ir. Por isso eu sou um chato de galocha pregando. Eu falo, e você pode ficar louco de brabo comigo. Mas você só está aqui, sentado, alegre pelo Evangelho, porque alguém teve a coragem de chegar em você e te chamar para ser cristão. Alguém foi ou você acha que era bonzinho? Você nasceu bonzinho, você está equivocado, você já aprendeu isso, né? Não, mas eu era tão bonzinho, só faltava eu entrar para a igreja. Mentira! Mentira! Você, como eu, pecador até a medula. Não minta para Deus. Você é pecador até a medula. E Cristo chegou a ti. Alguém foi lá. Alguém foi fazer o que Jonas não quis fazer. Chegar lá. E ele chegou e falou para você. Talvez você foi grosseiro, eu fui grosseiro. Muitas vezes eu fui debochado. E quantas coisas
que a gente disse para os pregadores do Evangelho, mas eles não retrocederam. E às vezes nós não precisamos ouvir nada para retroceder. Nada. É só a gente ter medo de se incomodar que a gente já vai para trás. Não acontece nada, mas a gente sair do nosso comodismo já nos faz retroceder. Meu Deus! E por isso tem gente dentro da igreja afundada. É isso, gente. Tem gente afundada porque foge da missão. Não está inserido, não está nem aí, vai para a igreja só por ir, mas não está nem aí porque acontece na vida de quem não conhece a Cristo. Não está nem aí. E o que acontece? Como Jonas, afundamos. Só que o nosso afundamento é muito mais espiritual do que literal. Mas estamos aí, afundando. E Deus nos chama para fora disso. Deus nos chama para a obediência, Deus nos chama para um coração novo, pensar diferente, falar diferente, querer diferente, orar a Deus e dizer: Senhor, eu não sou nada disso, mas me ajuda, transforma o meu coração, como tu transformou a vida de Jonas. Foi difícil, mas Ele pode fazer com a gente, porque ali onde Cristo está na fronteira. Não permita que o seu chamado, essa missão que Deus te chamou, você venha a se afundar dentro da própria igreja. E eu queria mostrar para você como muitas vezes nós nos afundamos das formas mais sutis aqui. Algumas coisas, vamos lá, gente. Alguns de nós nos tornamos consumidores de sermão. Pode parecer: mas olha, pastor, eu gosto de ouvir sermão, eu gosto de ouvir palavra, eu gosto de palavra. Você ouve palavra, come palavra, você está gordo espiritualmente. Está obeso. Ouve, mas não fala para ninguém. Eu sei, é teologia, e não sei o que mais, e pá. Eu conheço muito a Bíblia. Às vezes os caras chegam e dizem: o cara ali é complicado, mas sabe muito a Bíblia. O cara sabe muito a Bíblia. Eu digo assim: mas o diabo sabe mais do que ele. O cara que sabe mais a Bíblia, sabe mais do que eu, é o diabo. E o que adianta saber a Bíblia? Às vezes somos comedores de sermão. Que Deus te guarde de ser comedor de sermão. O que é o comedor de sermão? Se alimenta, mas não fala nada para ninguém. Ninguém tira proveito do sermão que ele come. Ele só come e faz outras coisas. Você sabe. Come e faz outras coisas. É isso aí que ele faz. Mas usar aquilo que sabe, não faz. Por quê? Porque fugiu da missão. Tem gente, né? Uma vez eu dava aula no instituto, e nós estávamos falando sobre responsabilidade social da igreja e tal. Aí eu digo: nós temos que cuidar dos pobres, nós temos que ajudar as pessoas que precisam. Aí eu digo, e aí começaram, né, aqueles debates teológicos, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu cheguei e disse assim: tá, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos parar com os debates e nós vamos fazer um plano. O que nós vamos fazer aqui nesse lugar para ajudar as pessoas que precisam? Vamos ver quais são as necessidades. Não, isso aí não, pastor, não, quem sabe a gente discute mais um pouquinho, papá. Quando eu vi que eles estavam só a fim de discutir o pobre, mas não estavam pensando em ajudar o pobre, ou fazer alguma coisa, ou ajudar as pessoas em algumas necessidades, eu digo assim: parei. Eu não vou vir aqui para consumidor de sermão. E eu também. Eu não prego para que você seja um consumidor de sermão e saia dizendo: como nosso pastor prega bem. Estou pouco me lixando para isso. Desculpa a palavra, mas é isso aí.
Não quero nem saber se você acha que eu sou o máximo ou sou o mínimo. O que eu anelo dentro do meu coração é que você pegue a palavra e use a palavra. Amém? Você não só coma, como use. Fale, divulgue, pregue para outros, esclareça outras pessoas que estão, às vezes, nas trevas. E você tem uma palavra de sabedoria, você sabe a palavra e você fala. É isso. Esse é o sentido. Não é você ficar engordando. Eu sei muita coisa da Bíblia. Segunda coisa, é aqueles que são recebedores. Tem uns irmãos na internet que brincam, né? Que esses aí são os irmãos 6 horas. 6 horas por mim? Ora por mim. Ora por mim. É bom pedir oração, você tem que pedir oração. Mas Deus nos chama para sermos mais do que recebedores. Deus nos chama para sermos doadores. Estender a mão. Entendeu? Tem uma pessoa doente. Escuta, você crente, você tem ouvido a palavra, você ouve a palavra. Tem uma pessoa doente perto de você, tem autoridade, use a autoridade que Cristo te deu. Você pode orar por uma pessoa. Ore por essa pessoa, estenda a sua mão. Não vou orar por ti. Mesmo que você seja novinho na igreja, olha, eu tenho ouvido o pastor orar lá, eu vou tocar, eu creio, eu vou orar por ti também. Eu creio que Deus pode fazer aqui. Coloca a tua mãozinha com fé ali e Deus vai te usar. Deus gosta disso, Deus se agrada disso, dessa simplicidade. Não, para aí um pouquinho, para ti orar por alguém que não conhece a Cristo, não, por exemplo, eu tenho que fazer, não é passar por receber não sei quantos diplomas, depois passar por não sei quantas coisas, mas não, nada disso. Simplicidade. Coloca a tua mão, ora pela pessoa. Vou orar por ti. Não é só receber, meu irmão. Não é só receber. É também dar. Tem pessoas que se afundam e se tornam só recebedores. Me dá. Se tem 20 anos de igreja, tem que, entendeu? Tem que abençoar outras pessoas. Como é que Deus falou para Abraão? Para que ele chamou? Sê tu uma bênção. Vou te abençoar grandemente. Olha só, Deus diz assim, vou te abençoar grandemente, sê tu uma bênção. Abençoados para abençoar. Então, cuidado para você não se tornar um recebedor só. Outra coisa, é gente que é saudosista. Às vezes a pessoa até nova é saudosista. E aquele tempo dos meus 15 anos, da juventude, dos anos 90, na igreja Família de Deus. Sai fora dessa, meu irmão. Sai fora dessa. Aquele tempo maravilhoso dos anos 2005. Sai fora. Nosso tempo é agora, gente. Não congela. Não congela. Às vezes fico olhando. Outro dia eu estava compartilhando. Estava vendo Quincy Jones, que é o produtor do Michael Jackson, que fez aquele grande CD chamado Thriller. O disco mais vendido na época era disco e fita, né? Eu tinha a fita. A fita mais vendida, ou o disco mais vendido da história da música. Ele é que produziu. Cara genial. O cara trabalhou Miles Davis, trabalhou com Ray Charles, trabalhou com Michael Jackson, trabalhou com Will Smith e continua trabalhando com uma gurizada com 20 anos. O cara tem 85 anos. Você tem Netflix, pega o documentário do Quincy Jones. Grande produtor. Trabalhou desde ali dos anos 40 até os anos 2000 e pouco. A cabeça não envelheceu. A cabeça continua, o cara está velho, mas a cabeça está fresca. A gente não pode deixar a nossa cabeça envelhecer, gente. A gente pode ficar com o cabelo branco, a gente pode ficar meio durinho, a gente pode ficar meio alcatruzado, mas a gente não pode deixar a cabeça envelhecer. E enquanto a igreja avança e a gente tiver a cabeça na missão, a gente não envelhece. Viu? Pílula para você não envelhecer.
crente não ficar velho é pensar sempre na missão. Não pode ir ora. Dá para orar, para contribuir, para ajudar, está engajado de alguma forma, mas sempre pensando no avanço. Às vezes a gente cai em decadência. Não, vamos lá, gente, sai do saudosista, tchau. Minha tribo, minha vida. A gente quer que a igreja seja todo mundo igualzinho, todo mundo igualzinho, todo mundo classe média, todo mundo bem resolvido. E é o que eu digo, Deus quer mandar uns loucos para o teu grupo. Amém? Vamos dizer, Senhor, tem coragem de orar ou não? Pode mandar quem tu quiser para o meu grupo. Qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, eu vou acolher. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Sem essa de minha tribo, minha vida. Você foi chamado, eu vou repetir isso aqui, até você ficar com raiva. Você foi chamado para a fronteira do reino de Deus e as trevas. Foi para isso que você foi chamado. Aleluia. Vamos em frente. Tem outras pessoas que fogem da missão, se tornando os monges, só querem orar e escutar louvor. É só louvor. Aí bota a pessoa nova, sobe no seu carro e bota aquele louvor. Agora ele vai, vou dar uma dose maciça de Aline Barros nele, ele vai se converter. Você vive só nesse, se isola, 24 horas de oração, de louvor e tal. Beleza, é bom, mas a gente não pode esquecer da missão que Cristo nos chamou. Vamos adiante? Nós temos também aqueles que estão sempre, são os consumidores insatisfeitos. Sempre está faltando uma coisa na igreja, está faltando mesmo, muita coisa, gente. Está faltando gente hoje, bastante. Isso é uma coisa que está faltando. Agora, talvez você não gosta do cheiro do banheiro, talvez você saiu, falou para alguém aí, disse, esse cheiro desse banheiro aí, já está melhor, né? Pois é, esse piso já está mais limpo e tal, beleza? Consumidor insatisfeito, você está fugindo da missão. Porque quando você se preocupar com a missão, você esquece tudo isso. Tudo isso sai da importância. Está calor hoje, gente, aleluia. Glória a Deus, sofremos com o inverno, mas está calor hoje. Não é? Talvez você pensa, quando o pastor vai botar esses ar-condicionado? Não sei, mas pensa na missão primeiro. Pensa na missão. Quem é que você convidou essa semana para vir à igreja? Quem é que você falou de Jesus essa semana? Para quem? As pessoas vêm com aquela, né? A grande falácia de hoje. Eu não preciso falar para ninguém, as minhas atitudes falam tudo. Meia verdade. Meia verdade. Isso é meia verdade. Porque a Bíblia diz que tem que falar. A Bíblia não diz assim, ó. O pessoal vai adivinhar, vocês vão olhar, olha só que maravilha. E vão te seguir ainda para vir na igreja, né? Vão ficar num binóculo de noite. Ah, é aqui que ele veio, vão entrar. Não. Você tem que convidar, você tem que falar, você tem que persuadir, você tem que argumentar. A Bíblia diz que Paulo fez tudo isso. Persuadiu, argumentou, conversou, convidou. De vez em quando ele apanhava também. Mas você não vai apanhar. Em nome de Jesus. Amém? Até porque você não tem a força do Paulo, né? Não é assim? Bom. Em frente. E nós temos muita gente desigrejada aí. Como tem gente desigrejada. Esses são os que estão sempre apontando a igreja. Claro, essa igreja aí só tem hipócrita. O John MacArthur aqui disse isso, né? Realmente,
Pode ser que a igreja, realmente a igreja está cheia de hipócritas, mas sempre tem lugar para mais um. Pode vir. Porque aqui, Cristo vai trabalhando com as nossas vidas. Vai trabalhando com a nossa hipocrisia. Vai dando lata. Vai dando, golpeando as nossas falsidades. Uma a uma, pela sua palavra. Porque eu olho, gente, a palavra de Deus é uma cacetada na nossa cabeça, né? Porque a gente vai ler, eu comecei a ler o livro de Jonas, esse livro como mexeu com a minha vida. Ele está mexendo, espero que mexa com a sua vida também. E por último, gente, a nossa categoria de pessoas que fogem da missão é o fariseu. O fariseu é o cara que tem a superioridade moral, né? Eu sou muito superior, eu sou um cara bom, eu sou um cara correto, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não quero me misturar com gente gentalha, gente limitada, gente complicada. Fariseu. Todas essas personalidades são tipos que estão afundando e fugindo da missão que Deus nos chamou. Cristo nos chamou para a fronteira. Não fujamos, porque fugir significa afundar. Não esqueça disso. Fugir significa afundar. E Deus não quer que a gente afunde. Deus nos quer em Nínive. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?